estás abatido com a... 15, né? Sem mim nada podeis fazer. Ele fez uma comparação. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim não dá fruto, ele corta, e a vara que estiver em mim e dá fruto, ele limpa para dar mais fruto aí. Então ele faz uma comparação com a oliveira, o agricultor e as varas enxertadas. Todos nós somos uma varinha que fomos um dia enxertados no Senhor. Toda vara que está em Cristo, toda pessoa que está em Jesus e produz o fruto, os frutos que Ele pede que nós venhamos produzir, essa pessoa é ajudada, o Senhor a limpa, o Senhor melhora a sua vida, santifica mais, requer até mais essa pessoa, para ela dar mais fruto, porque quem tem será dado, não é? Mas as varas que estão em Jesus e não dão fruto, elas serão cortadas. O fruto não salva ninguém, mas o fruto é a prova de que nós somos bons, somos de Deus, somos convertidos, somos salvos. Quem não produz fruto, crente que só é crente, ele só acredita, ele está como diz lá no livro de Tiago, que os demônios creem e estremecem. A diferença do cristão verdadeiro para aquele que não é verdadeiro é que aquele que está em Jesus, ele recebe o poder de Jesus Cristo para atuar, para ser vamos dizer assim, uma vara, um membro vivo, não é? Porque Jesus atua, ele opera na vida desse cristão. Por isso que ele disse: em mim nada podeis fazer. Então, quando ele disse: está em mim e em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Então, na verdade, todo aquele que está em Jesus e dá o fruto, meus irmãos, esses são os salvos. Aí alguém diz para você: mas nós não somos salvos pelas obras. É verdade, mas as obras, elas têm que aparecer. Se elas não aparecerem, você não é salvo. É só isso. Elas não salvam. As obras não salvam. Quem salva é Jesus. Mas quando Jesus me salvou, algo mudou no meu viver. Tudo mudou em mim. Minhas palavras mudaram, meu jeito mudou, meu coração mudou, minhas roupas mudaram, não é? Meu modo de pensar mudou, não é? Agora eu vivo atento ao que eu faço, porque eu tenho uma luz dentro de mim que está sempre me iluminando, está sempre me chamando a atenção. Agora eu sou diferente. Eu vivo me policiando. Antigamente eu não queria nem saber se eu estava indo para o inferno ou não. Antigamente, não é? Eu não estava nem aí preocupado se eu estava pisando num abismo, não é? Se os amigos eram enviados pelo diabo para me influenciar, para levar eu para aquele caminho. Eu não estava preocupado com isso. Depois que Jesus entrou no meu viver, passei a selecionar meus amigos e passei a observar o que eles fazem, o que eles produzem, o que eles querem. Porque se eles não querem o que eu quero, não são meus amigos, meus companheiros. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E dois não andarão juntos se não estiver de acordo, diz a palavra do Senhor. Então, na verdade, devemos estar sempre na vigilância, porque os nossos frutos não podem ser danificados, não é? Até o apóstolo, ele diz assim, em Efésios, né? Não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas. Antes, obras infrutuosas são ações que não produzem fruto para Deus, coisas que as pessoas fazem que não glorificam o nome do Senhor, são frutos de perdidos, né? Então, na verdade, os frutos que Jesus disse que nós temos que dar são aqueles que glorificam o Senhor, né? Longanimidade, temperança, assim está escrito. Os frutos do Espírito são longanimidade, temperança, mansidão, fé, amor, e assim vai. Coisas boas que transformam o ser humano. Mas por que nós temos que produzir isso? Porque lá no céu não entra mal educado. O mal educado não vai entrar no céu. Todo aquele que tiver um mau comportamento não pode entrar no céu. Imaginem vocês entrar no santuário do Senhor, querendo levar uma mala cheia de coisa do mundo. Não, as coisas do mundo têm que ficar aqui. Para entrar lá, você tem que entrar na faculdade de Deus e você entender a vontade do Senhor, você ser lapidado. Até a maneira de andar lá no céu, você não pode andar malandreado, tem que andar como príncipe. Tem que andar como a noiva vai chegando no altar, sereno, manso, meio tranquilo, confiante, aleluia, sem medo. Quando nós falamos de igrejas liberais, igrejas que ensinam a verdade, é porque queremos chamar a atenção dos irmãos para isso.
Se as pessoas não tiverem vestido adequadamente de Jesus, vestido da palavra, não poderão entrar no reino dos céus. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, que diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Amém. Poder sentar. Na vida se aprende muitas coisas, porque desde a nossa infância estamos rodeados pelos ensinamentos familiares, do mundo, das amizades, de escolas, na rua, amigos, colegas. Ouvimos muitas coisas nessa vida, sobre a ciência, sobre enfermidades, sobre construções, invenções, sobre guerras. Mas a palavra do Senhor diz para nós que de tudo que se tem ouvido, o fim termina assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever da Igreja da Assembleia de Deus, da Igreja Católica, da Igreja Metodista, da Igreja Presbiteriana. Não é assim? Não. Aqui diz claramente: porque esse é o dever de todo homem. De todo homem. Por que este é o dever de todo homem? Aqui está a resposta. Irmãos, aquele que não tomar isso por responsabilidade e temor no seu coração, vai ter uma grande surpresa no dia do juízo. Por quê? Que o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos? Porque Deus vai trazer a juízo toda a obra, e até o teu pensamento nesse momento que você está pensando está sendo registrado. No dia do juízo você terá uma surpresa, ou boa ou desagradável, caso você parta desta vida em débito com Deus. Neste mesmo livro, no capítulo 11, no versículo 9, também fala uma palavra de uma advertência e uma orientação também. Diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Nos dois capítulos e versículos nós lemos a palavra juízo. Esta palavra se refere ao último dia que a humanidade estará diante de Deus, diante de Jesus. O apóstolo Paulo diz que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, e cada um vai receber o que tiver feito por meio desse corpo, ou bem ou mal. Qual o bem que eu devo fazer, que eu devo aprovar, ou ser aprovado por Deus, que me dá a condição de eu não ser reprovado? Veja que nós não vamos ser julgados pela fé, mas pelas obras. No entanto, no Novo Testamento nós lemos que pela graça sois salvos por meio da fé. Mas Paulo diz que nós vamos ser julgados pelas obras, não é pela graça e nem pela fé, mas pela obra praticada. Porque a obra é que prova quem você é, se você tem fé, se você tem a graça de Deus. A obra diz quem você é. A obra, ela manifesta a tua vida. As palavras. Tem pessoas que falam muito a determinados assuntos, seu coração está envolvido em muitas coisas. Isso tudo faz da pessoa, se ela será boa ou ruim, faz dela uma pessoa boa ou ruim nas suas ações. Quando nós cremos pela fé e pela graça que nos é dada, pela força, graça é uma energia, é o poder, é a morte de Cristo para nos salvar, para nos enviar o Espírito Santo. Jesus morreu para pagar nossa dívida, morreu em nosso lugar. Ele sofreu para nos trazer a paz. Tudo isso é graça.
Ele nos favoreceu. Mas agora qual é a minha tarefa? Já que eu fui convidado por esta graça, eu fui convidado a ter a vida eterna. Qual é a minha tarefa? A minha tarefa é me converter. A minha tarefa é abandonar meus modos errados. Porque tão certo como vocês estão me vendo aqui, faz de conta que aqui está a humanidade toda e Jesus está aqui para julgar. Tão certo como vocês estão aqui, assim será no dia do juízo. Só que no dia do juízo, ninguém estará sobre a terra para ser julgado. Será em um lugar no céu. Porque a terra e o céu, antes do julgamento, serão desfeitos. Serão desfeitos. Vocês concordam com isso, irmãos? Amém. Não está escrito isso lá no Apocalipse 20? Depois nós vamos para lá. Então, irmãos, de tudo que você tem ouvido, o fim é temer a Deus e guarde os seus mandamentos. Tudo que você aprende, tenha a Deus e guarde os seus mandamentos. Bom, o que eu devo fazer? Se alguém te ensinar qualquer coisa, vai consultar a palavra de Deus, se o teu viver está certo. Se você entrar numa igreja, ouvir um pregador falando qualquer mensagem, pregando qualquer coisa, e se você tem dúvida, vai para a palavra. Você tem que temer a palavra do Senhor, guardar os mandamentos que está na palavra. Se você entrar numa igreja e guardar o mandamento daquela igreja, mas se ela estiver fora da palavra, você perderá a sua salvação, porque você não vai praticar as obras corretas. Você precisa praticar corretamente. Você precisa purificar o seu viver através da prática da justiça. Você precisa provar que você agora é um remido, servo do Senhor, pois muitos servos do Senhor que, na verdade, abriram seus corações para a palavra e começaram a amar a palavra, e que estiveram em alguma igreja que estavam fazendo algumas coisas que não agradavam a Deus, eles receberam de Deus revelações, ensinamentos, e buscaram uma igreja onde eles pudessem obedecer aquilo que na igreja anterior não estavam fazendo. Temos encontrado muitos irmãos que, pela graça e misericórdia do Senhor, Deus vem selecionando, tirando dali, botando aqui, apurando as almas. Glória a Deus. Deus tem feito isso, irmãos. Conforme as pessoas vão crescendo na graça, vão desejando o conhecimento, desejando obedecer ao Senhor, Deus vai mostrando para elas as verdades e vai tirando ela de alguma igreja que está se enganando, fazendo qualquer coisa errada. Deus vai tirando o seu servo dali e colocando no lugar aonde aquele servo será preservado na santidade, no amor, na obediência. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é o dever de todos os homens, não é dever só de religioso. Todas as pessoas devem obedecer a Deus para não entrar na condenação. Então vamos falar sobre essa condenação. O dia do juízo será um dia que Deus vai reunir todo mundo. Ele vai ressuscitar todo mundo. Todo mundo vai voltar à vida e vai comparecer diante do tribunal cada pessoa para apresentar a sua vida aqui na terra. Não tem esse negócio de dar um jeitinho, ou um advogado, ou dar uma desculpa. Não haverá desculpa. Simplesmente você tem um livro. Você tem um livro no céu. Não tem esse negócio de ser bonzinho, não. Não adianta ser bonzinho, você tem que ter Jesus. Jesus tem que ser o teu alvo. Você tem que amar a Jesus. Você tem que ser bom para Jesus. Se você não fala palavrão, você tem que fazer isso porque Jesus falou para nós não falarmos. Se você não mente, Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Então você tem que fazer para Jesus, não porque você é bonzinho e você quer fazer isso para entrar no reino do céu por sua conta. Não, você tem que fazer porque você tem que testificar, você tem que dizer: eu sirvo a Jesus. Eu estou fazendo isso porque Jesus disse para não fazer, e eu quero obedecer a Jesus. Se você não colocar Jesus na sua vida, você não tem a salvação. No inferno está cheio de pessoas boazinhas que nunca aceitaram Jesus. Então você tem um registro, diante de Deus. Você tem, na verdade, um livro de todo o seu histórico, de toda a sua vida, desde o tempo que você foi gerado no ventre de sua mãe, quando você nasceu, era ainda um bebê, e quando você foi instruído pelos seus pais, pelos amiguinhos, pelas pessoas, pelos parentes, e desde o tempo que você se tornou adolescente, jovem, adulto, e agora onde você se encontra. Tudo é registrado, e até o que vai suceder ainda. Deus registra no seu livro. Cada um tem o seu diário. Cada um tem o seu livro. Davi disse assim, que ele, no ventre da mãe dele, ainda estava informe. Não tinha forma. Tudo estava escrito no livro de Deus. E cada dia ia sendo formado. As escrituras nos ensinam isso. Então, na verdade, então tem um memorial diante do Senhor para todas as obras. E no dia do juízo não haverá desculpa.
O que você vai fazer? Quando você falar assim, mas Senhor, eu não aprendi tudo, e o Senhor disser assim, está aqui escrito que você dentro da sua casa tinha uma Bíblia. Praticamente você não a lia. Quando você ia à igreja, nem a levava. Está escrito que você tinha ansiedade pelas coisas da vida, se preocupava, brigava, lutava. Está escrito que você não se importou com a sua alma. E vai ser lembrado, como no telão, a vida de cada um. Olha o teu viver. Olha como você partiu, olha o que está dentro do seu coração. Olha ali o que está no teu coração quando você morreu. Isso é tão sério, você nem imagina o que é ser registrado e filmado pelo Senhor. Nesse exato momento tem um fiozinho da vida de vocês conectado a este livro. Vocês saem daqui e ele vai junto com vocês. Por onde quer que vocês andem, esse fio, essa ligação está lá nos céus, no livro de Deus. Os livros, e naquele dia os livros serão abertos. Eu vou mostrar para os irmãos, em Daniel, quando Daniel vê ali o Filho do Homem, numa visão, e ali, ele vê o juízo, numa visão, capítulo 7. Versículo 9, que diz: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Veja que está no plural esse tronos, uns tronos. E um ancião de dias, este ancião de dias, já velho, idoso, cabelo branco, é o Senhor Deus, tá? E um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se plural, os livros, está no plural, muitos livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Eu estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Esse aqui já é o Senhor Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Aqui na visão de Daniel, nós vemos duas pessoas distintas. Jesus não é o Pai, nem o Pai é o Filho, como ensina a Israel de Trindade. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus se manifestou no vestimento em Espírito, eu não entendo isso, aí como Deus, não entendo isso que eles ensinam. Depois se manifestou como carne, e depois se manifestou como Espírito Santo. Como é que pode, se Deus é Espírito, se manifestar em Espírito Santo? Deus é Deus, Deus é o Ser Supremo, é o Pai de Jesus. Aqui nessa visão, como está também escrito no livro dos Salmos 110, que está escrito: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Neste salmo está clara a profecia que o Pai está falando ao Filho, Deus está falando a Jesus. O ancião de dias está falando: meu filho, assenta-te à minha mão direita. E foi isso que aconteceu. Quando Estevão estava falecendo, ele viu o Filho do Homem em pé à direita da majestade, à direita de Deus. Aleluia. E Jesus, ele está à direita intercedendo por nós, como diz em Romanos 8. Se ele está no céu intercedendo, ele está intercedendo a alguém superior a ele, que está acima dele, que é o ancião de dias. Coisa muito séria.
Eu não sei que confusão essas teologias, esses teólogos fazem na cabeça do povo, e o povo não tem a revelação. Aí vão lá para o livro de João, mas está escrito, eu e o Pai somos um. Falei, então como é que fica essas revelações? Como fica quando Jesus estava sendo batizado por João Batista e uma voz do céu veio e disse, este é meu filho amado em que eu tenho prazer, em que me comprazo, e o Espírito Santo em forma de pomba. Ali tinha um, ali tinha dois, e a voz do terceiro. Pai, o Filho, o Espírito Santo, ali estavam as três pessoas. Deus invisivelmente, falando lá do céu com o seu poder, sua voz estrondosa, o Filho no corpo de carne e o Espírito Santo no corpo de uma pomba. Tão perfeito, não é? Por que tanta confusão? Tão claro, tão limpo. E a Bíblia não chama o Espírito Santo de Deus. Ele é uma terceira pessoa de honra lá nos céus, mas a Bíblia não chama de Deus. O Filho é Deus. Deus não gerou anjo, não gerou o Espírito Santo, só gerou um, só gerou Jesus. Hã? Salmo 2, né? Tu és meu filho amado, hoje te gerei. Só ele, e lá também Hebreus. Então nós vemos que a palavra nos mostra sobre Jesus, sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, sobre o juízo. Irmãos, a primeira visão do Velho Testamento do juízo final, do julgamento, está aqui no livro de Daniel.